Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. A civilização sumero-babilônica. A mais antiga civilização do Crescente Fértil foi a sumeriana, da terra da Suméria e Acádia, ou planície de Shinar, posteriormente conhecida como Babilônia. A fertilidade desta área se dava pelos rios Tigre e Eufrates, no setor mais próximo ao Golfo Pérsico. O transbordamento dos rios deixava a terra com uma camada de lodo que servia para a exploração do cultivo. Os rios forneciam peixes e, devido aos frutos, animais e aves de caça habitavam a região. Porém, a constância dos frutos dependia de técnicas agrícolas e capacidade mecânica para a irrigação, bem como organização social para a cooperação e planejamento. A falta de madeira para lenha e combustão e pedra para edificação fez com que os habitantes usassem tijolos queimados ao sol para a construção de muralhas, palácios, templos e casas. A região era habitada por povos semíticos recém-emergidos do Neolítico. Eram do norte da Síria e da Arábia. Os sumerianos invadiram a região emigrando da Ásia Central, sendo provavelmente indo-europeus e já bem avançados culturalmente. Durante 5 a 4 mil anos antes de Cristo, houve luta na região, com os sumerianos impondo sua presença. Os sumerianos eram exímios agricultores. Inventaram o arado e a semeadura puxada por bois. Foram eles que na planície de Shinar construíram canais de irrigação e máquinas de aguar. Os sumerianos dominaram a Baixa Mesopotâmia na mesma época em que reinava a dinastia de Hammurabi em Babilônia. A civilização sumeriana era citadina, formada por cidades independentes, cujo governante, chamado Patese, era o chefe militar e religioso, governando de modo hereditário. A rivalidade interurbana foi posto a termo pouco antes de 2600 a.C. por Sargão de Acade, que tinha como ideologia a unificação das cidades sob um único rei, o que evitaria guerras e rivalidades. Foi o início do imperialismo. Sargão era de cidade semita e sabia que os embates entre as cidades sumerianas eram ferozes devido ao alto poder de destruição entre eles. Por estarem a um nível de civilização mais elevado, o conflito era devastador. Aproveitando destas circunstâncias, Sargão e sua cidade de Acade estabeleceram o primeiro império da história, o Império Acadiano, cuja extensão não suportou as revoltas dos povos dominados. A inovação do sistema político imperial ficou estabelecido na história. Cidades sumerianas também começaram a unificar povos derrotados. Os principais modelos desse comportamento foram as cidades de Erer e Ur. O maior destes imperadores foi Dung, que iniciou a política de coexistência pacífica entre os dominados e restabeleceu a civilização na Suméria e Acádia. As invasões de Elamitas, povo do leste, incentivou revoltas de povos dominados e políticos locais com intenções soberbas. O Império de Ur enfrentou guerra civil e os Elamitas dominaram. No entanto, depois de 2000 a.C., os semitas amoritas, da cidade da Babilônia ao norte, expulsaram os elamitas e unificou a sua cidade, a Suméria e a Acádia. O Império Babilônico teve em seu maior rei, Hammurabi, a construção de canais e templos, que causava inveja aos vizinhos, e as leis foram codificadas e inscritas em pedra durável. Bom salientar que não há nenhuma certeza do período de Hammurabi. Estudos variam de 2100 a.C. para 1955 a 1913 a.C. ou 1948 a 1905 a.C. Pesquisas recentes datam de 1728 a 1686 a.C., ou seja, não há exatidão em história antiga primordial. Por volta de 1600 a.C., a capital, Babel, caiu em poder dos indo-europeus hititas. A sociedade mesopotâmica era escravocrata.
No ápice da sociedade estavam a família do rei, sacerdotes e combatentes, seguidos por artesãos profissionais e trabalhadores livres. Abaixo estavam os escravos. A escravidão poderia ser por cativeiro de guerra, compra ou nascimento servil. Os escravos eram isentos de qualquer respeito ou direito. Os sumerianos inventaram poderosa máquina de guerra. As armas consistiam em machados, maças, lanças, adagas e arcos. O exército era permanente e movido a cavalo ou burro. A astúcia sumeriana também se dava em exploração astronômica, o que favoreceu no calendário com 30 dias, o ano com 12 meses e 360 dias. O tempo foi demarcado em horas, minutos e segundos e o círculo em 360 graus. Sabiam fazer mapas e pequenas cirurgias. O esmero do artesão sumeriano foi anunciado pelos zigurates, templos com terraços, escadas e encimados com santuário. O palácio dos reis era dotado com lavatórios e drenos de esgoto. Peças de bronze foram derretidas para uso diverso, mas as esculturas eram de hábil artesanato. A escrita sumeriana consistia em representar sílabas ou palavras inteiras, mas não era alfabeto fonético, com cada símbolo representando um som. A escrita sumeriana era gravada em tabuinhas de argila maciça, por meio de um junco que fazia sinais em forma de cunha. Era escrita cuneiforme. O uso da escrita sumeriana se dava para adoração aos deuses, comércio e códigos de leis. A maior obra literária dos sumerianos foi a Epopeia de Gilgamesh, que narra a história da criação e do dilúvio, parecido com a Bíblia. A religião sumeriana era politeísta, com uma ética baseada no pavor e medo aos seres sobrenaturais. Cada cidade tinha um deus padroeiro, antropomórfico e habitante dos templos, servidos por adoração, alimentos e mulheres, bem como os sacerdotes. Acreditavam numa habitação comum para todos os mortos, mas não em céu ou inferno. Temiam os espíritos dos mortos, que seriam vingativos se não recebessem oferendas. A adivinhação era muito comum. Usavam fígado de cordeiro e a astrologia. Os ritos para os mortos e encantamento era exclusividade dos sacerdotes. Esta condição fazia com que a população respeitasse os sacerdotes como classe social. Havia escolas, todas dominadas por sacerdotes e escribas. Nelas aprendiam a língua, a escrita e a matemática. Estes estudos habilitavam para o sacerdócio, medicina ou arquitetura. O Código de Leis de Hammurabi é uma dívida dos semitas para com os sumerianos, a primeira lei escrita da história. As penalidades variavam e eram elitistas. As lesões eram infrações graves para pessoas de classe popular e amenas para pessoas da aristocracia. Ofensas morais e crime contra a autoridade pública, especialmente a majestade, eram prescritas neste código. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.